Bem, senhores, boa tarde. Boa tarde. Iniciamos ontem os interrogatórios. Ontem ouvimos o senhor Marcelo e houve até um questionamento do senhor Marcelinho, né? Houve um questionamento aqui por algumas defesas sobre alguns colaboradores, situações de réus colaboradores. Ficou decidido ontem que não havia nenhuma comunicação formal de nenhum réu colaborador, portanto não havia ordem a observar diferente da denúncia ou por qualquer outro motivo pelo juízo. Depois da audiência, e ontem à noite, o Ministério Público juntou a comunicação do acordo de colaboração premiada do seu Sérgio Ferjão. Acordo homologado em setembro, mas só chegou aqui ao processo do juízo ontem à noite. O que eu tenho que lamentar e registrar aqui publicamente o meu desapreço por esse comportamento, que é institucional, obviamente, não é pessoal, mas o Ministério Público muito faz pelo andamento da justiça, muito colabora, às vezes também deixa a desejar e considero uma falha muito grave isso que aconteceu. Não por acaso esse processo que veio de uma instância superior vem enfrentando dificuldade há mais de um ano que esse processo está correndo. Mas enfim, não me cabe aqui julgar nem qualificar o comportamento da instituição do Ministério Público, mas eu quero deixar registrado o meu inconformismo com esse descaso, com essa falha. Bom, o que acontece? Por uma questão que não está na lei isso, mas nós temos observado e parece que atende ao sistema acusatório, nós ouvimos inicialmente o interrogatório dos réus colaboradores, né? Então, a primeira notícia de colaboração dentre réus que recebo nesse momento é do Sr. Sérgio. Ontem nós ouvimos um dos réus, de forma que eu vou reiniciar o interrogatório, na verdade eu vou reiniciar o processo com o interrogatório do Sr. Sérgio Ferjão, e vou dar um prazo, vou suspender todos os demais interrogatórios, não posso ouvir mais ninguém, vou dar um prazo para que as defesas tenham conhecimento aos termos do acordo e do que foi dito extrajudicialmente, possam traçar suas estratégias, o que quer que seja, e vou reabrir esse prazo para a defesa do senhor Marcelo, que foi ouvido ontem, não sei se está aqui. Se for de interesse que seja reinterrogado, ele terá até um prazo que vamos dar para se manifestar. Se achar que não há nenhum prejuízo, como foi dito, pelo que foi dito, que não há nenhum prejuízo diante das informações que o senhor Sérgio, agora colaborador, vem trazer para o juízo, nós vamos prosseguir com os demais apenas. Está claro isso? Está claro. Então, vamos iniciar o interrogatório do Sr. Sérgio na qualidade de colaborador do Ministério Público. O Ministério Público também juntou mídias, é um termo, não se me engano. É um anexo. É um anexo, certo. E está disponibilizado na Secretaria para as defesas, o termo está nos autos, e juntou as mídias da gravação. Bom, Sr. Sérgio, Sérgio Castro, o senhor firmou um acordo de colaboração com o Ministério Público numa instância superior a esta, presumo que está bem orientado, sabe exatamente que tem compromisso de colaborar, porque não sei se já respondeu alguma outra ação penal com sentença, já foi condenado ou não? Já, o senhor? Já. Muito bem, o que acontece? O senhor adquiriu direitos a partir dessa colaboração, mas eles dependem de sua efetiva demonstração, da sua colaboração efetiva nos demais processos que for chamado. Okay? É só mais um aviso, mais uma advertência. E eu vou lhe perguntar se o que diz a denúncia corresponde à verdade. A denúncia diz que a partir de 2004
o senhor entregava regularmente valores, se não me engano, em torno de R$40 mil, em mãos, em cash, dinheiro, para o senhor ex-governador Luiz Fernando Pezão. Isso é verdade? 2004, primeiro governo do governador Sérgio Cabral, desde o segundo mês de governo, foi instituída uma vantagem para algumas pessoas do governo. Entre elas o governador Luiz Fernando Pezão. Quem instituiu isso? O governador Sérgio Cabral instituiu isso para o Luiz Fernando Pezão, Regis Fischler, o Wilson Carlos, e depois para o Hudson Braga e o Dr. Henrique. Eram os 5 primeiros que receberam essa colaboração. Isso foram com essas... Isso foram com essas 5 pessoas. Todos os 3 começaram com 50 mil, sendo que o Hudson com 30 e o Dr. Henrique com 20. No primeiro mês que entregou isso para o governador Pezão foi o secretário Wilson Carlos. Como já tinha uma intimidade, já conhecia o governador Pezão há muitos anos, acabou me passando isso e eu entreguei do segundo mês até janeiro, se não me engano, dezembro, antes da posse dele, com a saída do governador Sérgio Cabral. Os últimos meses que entregou foi o Luiz Carlos Bezerra. Tanto que tem anotações disso, do Bezerra entregando. As anotações, falando das anotações do Bezerra, que foram apreendidas agendas, cadernos, anotações, eu tenho conhecimento que isso é responder aqui o outro processo, sim, que tem inclusive imagens nesse processo também. Sim. Essas anotações correspondem exatamente à contabilidade do que é entregue? Corresponde à contabilidade que é entregue. Vez por outra tinha alguma, chamavam de plus, né? Tinha uma coisa extra, e aí eu não tenho, não posso dizer ao senhor exatamente do que mas quase sempre tinha alguma coisa, um extra que era entregue. Nas anotações do Bezerra também, se eu não me engano, tem 2 ou 3 anotações nesse sentido. Da minha parte, do segundo mês até o final, houve variações. Começou com 50, depois passou para 100 e depois no final 150. Como é que se dava isso? Eu recebia essa propina para ser entregue. O Vivaldo me entregava na Rua Coelho Neto, em frente ao Palácio Guanabara. Vivaldo é funcionário de quem? Dos 2 doleiros, dos irmãos Chebar. A gente chamava ele também de Fiel, ele também tem esse apelido. E aí ele me entregava geralmente numa sacola, algumas vezes já entregava até os envelopes prontos. Mas às vezes me entregava na sacola, eu ia para a sala de secretaria de governo, na sala de ficava lá, esperava quando o secretário não estava, separava o de cada um e entregava. Quando uns 2 anos depois de fazendo essa operação, o Pezão pediu para que não entregasse tudo para ele, já estava em torno de R$100 mil, mais ou menos R$150 mil, que entregasse metade para o Beto, que era um dos donos da JRO, se não me engano, a empresa dele. Empresa, excelência pela ordem. O advogado Beto, tecnicamente, não está aqui, porque a excelência desmembrou o processo. Eu creio que, e daí, em tese, essa parte, o delator não poderia, porque eu não tenho como questioná-lo, tecnicamente, a não ser que uma excelência remembre o processo. Não, fica à vontade. Não vejo porque ele não pode falar o nome da empresa, só porque a empresa não está aqui. Não é o nome, é detalhar. Doutor, já está registrada a sua resignação e eu não concordo. O Beto ligava para mim, as ligações devem estar por aí. Ligava para mim e marcava comigo. A primeira vez ele marcou numa parte hotel ali no Leblon, perto ali do Zona Sul do Leblon, logo na esquina da rua. E ele estava num apartamento e entreguei a primeira vez de lá para ele. As outras vezes foram 5 ou 6 vezes.
As outras vezes ele ligava para mim, marcávamos em Copacabana, em frente ao Copacabana Palace. Aí ele passava de carro, uma Mercedes, eu entrava no carro com a quantia, deixava no banco de trás, a gente dava a volta no quarteirão, ele me deixava, e eu deixava lá o dinheiro com ele, e ele depois entregava para o Pezão. Isso, 5, 6 meses aconteceu isso. Daí em diante, o Pezão ficou com uma sala lá no Palácio Guanabara, além da sala que ele tinha lá na Secretaria de Obras, de Estrutura. Mas ele ficava mais no palácio, ficava numa sala separada, logo depois do Salão Verde, a primeira sala era dele. E aí eu, quando tinha que entregar, geralmente no segundo semestre, dia 15, por aí, eu ligava para as secretárias dele esperando a resposta quando ele ia estar lá, porque ele já estava praticamente fazendo campanha. E aí elas me ligavam de volta quando ele chegava, eu chegava lá na sala, via sempre com a sacola, entrava na sala dele, demorava 2 minutos, entregava e saía. Mas elas até estranhavam que às vezes eu entrava na frente até de outras pessoas mais importantes do que eu, e ele fazia questão de resolver logo isso. Um outro lugar que o senhor buscava dinheiro? Como, senhor? Além desse dinheiro, dessa fonte ali, alguma outra fonte que o senhor pegava o dinheiro em espécie para levar lá para o Pezão? Não, eu peguei dinheiro em espécie também lá com o próprio Carlos Miranda, e às vezes pegava... na Secretaria de Obras existia um esquema, que no começo que eram as pequenas empresas. Recebiam já direto com o Wagner Jordão. E aí o Wagner Jordão, a primeira vez, ele me entregou cerca de 180, 200 mil, e depois eu botei o Vivaldo para falar direto com ele. Esse primeiro encontro foi feito no café que tem exatamente embaixo do Banerjão, ali no centro. E aí o Vivaldo foi comigo, eu já botei em contato com ele, e o Vivaldo passou diretamente a ligar. O Wagner ligar para o Vivaldo, e o Vivaldo fazia essa intermediação. Então, e geralmente era ali no, se não me engano, é o Espadeiro, ali na Almirante Barroso. Ele se encontrava ali, entregava um envelope, e o Vivaldo levava direto lá para o Zé Montebá e contabilizava lá junto com o Carlos. Os valores eram entregues nas mãos no início, nas mãos do senhor Luiz Fernando Pezão? Sempre foi entregue nas mãos do Luiz Fernando Pezão, com exceção do Beto. O Beto teve uma vez... Mais para frente, né? Mais para frente, mas sempre foi entregue na mão dele. Eles conferiam o valor ao receber? Não. Olhavam do que se tratava? Sabiam do que se tratava, era o envelope, geralmente estava com alguma designação, obras, alguma coisa. Sempre tinha quando já vinha pronto, tinha uma designação. Então já sabia de quem eram os envelopes. Quem coordenava esses pagamentos? O Carlos Miranda. Desde o início? Desde o início. O governador Sérgio Cabral passou para o Carlos Miranda a função de coordenar isso. Acertou junto com o Wilson os valores desde o começo. Os valores que foram se modificando, ele passava direto para o Carlos. A minha incumbência era entregar para as pessoas os valores. Às vezes, quando via inteiro, porque não dava tempo, já vinha muito em cima, não dava tempo de fazer, eu tinha que pegar os valores, separar e entregar lá dentro. Você entregou dinheiro no apartamento do ex-governador? Eu entreguei uma vez uma casa, um prédio pequeno. E eu entreguei num dia anterior a um assalto que teve lá. Então eu entreguei R$150 mil e no dia seguinte eu abri o jornal e me deparei com a notícia do assalto. Não sabe se o dinheiro deixado lá foi não sei dizer, mas desconfio que alguém... Não conversou com o ex-governador sobre isso? Não conversei. Já entregou dinheiro para algum parente dele, alguém da família? Alguém da família... Não. Acho que não. Sobrinho? Não, com certeza não.
valores da FETransport, você entregava também? Já peguei valores da FETransport desde a época da Assembleia Legislativa. Nós estamos falando mais ou menos de 94 a 2002, mais ou menos. E esses valores eram também para o ex-governador Luiz Pezão? Não. Isso era para o governador Sérgio Cabral. Era só sobre o Sérgio Cabral e para os deputados da Assembleia. Mas para o ex-governador Luiz Pezão, o senhor já recebeu dinheiro, pegou o dinheiro da FETransport? Da FETransport, efetivamente, que eu saiba não. Eu posso ter pego alguma coisa e entregue a ele sem saber que era da FETransport. Mas geralmente o que a gente fazia, esse dinheiro era disponibilizado lá pelo Novis, lá na corretora dele, e a gente acertava, o Carlos me dava uma incumbência de quem ia receber, geralmente eram os deputados. Ou a outra mudança, ele me entregava um papel e entregava diretamente até na mão do Márcio. Não se recorda-se algum valor do Novis que operava para... Não, porque às vezes eu nem abria o envelope do Carlos, entregava direto na mão do Márcio. Algumas vezes eu vinha aberto e eu já sabia o que era, aí eu designava. Isso no tempo do governador Sérgio Cabral. No tempo que o governador Pezão foi governador, eu não tenho informação. No período que o senhor trabalhava fazendo essa entrega de dinheiro, o senhor era funcionário do Estado? Era funcionário do Estado. Qual era a sua função? Era assessor da Secretaria de Governo. Até 2012. Em 2012 eu saí. Eu fiquei 2 anos... Mas o seu trabalho era, na verdade, não do governo? Não, o pai trabalhava em coisas do governo também. A operação Lei Seca, eu ajudei a fazer, outras atividades lá. Isso não me ocupava o tempo inteiro. A gente geralmente chegava lá cedo, saía lá 9, 10 horas da noite. Isso era uma parte do meu dia, e dias específicos que acontecia isso. Eu tinha um trabalho normal, ia todo dia, trabalhava todo dia. Com relação à chamada taxa de oxigênio, a cobrança de 1% sobre obras que essa obras cobraria de muitas empresas. O senhor tem conhecimento? Olha, Excelência, o secretário Hudson me chamou algumas vezes para entregar um caderno de obras, com as obras do Estado, para que o que tinha sido, vamos dizer assim, baixado, que já tinha sido pago, e eu tinha que levar esse caderno para o Carlos Miranda para ele dar uma verificada. Eu não tinha muita noção do que andava na taxa do oxigênio, o que era isso. Mas esse caderno com certeza tinha todas os valores para poder tirar a porcentagem de cada um. Mas eu admito para o senhor que eu não entendia muito, porque não estava... Mas sabia que ele pediu não, sim, para fazer esse cálculo? Para fazer esse cálculo. Inclusive na época teve aquele problema com o Cavendish, o secretário Hudson reclamou muito porque ficou muito valor em aberto, já tinha dado alguns lugares, tinha dado prejuízo, e ele queria inclusive que eu entregasse para o Carlos para mostrar, fazer uma demonstração que ele não tinha, tinha tido um problema naquele fluxo. Já recolheu o dinheiro dessa taxa de oxigênio? Não. A taxa de oxigênio que eu posso ter recolhido foi essa do Wagner, porque devia haver um dinheiro da mesma, devia ter uma parceria, uma parte via para a gente, outra para eles. Mas eu já botei isso na conta do Vivaldo, e o Carlos é que fazia isso. Na época em que o Sr. Luiz Fernando Pezão era o secretário de obras, havia essa cobrança de 1%, essa taxa? Essa taxa, pelo que me consta, pelo que falo, sempre houve essa taxa de 1% desde o começo. Eu não tinha função de recolher, não passava por mim, ela era feita geralmente diretamente pela Secretaria de Obras. Não sei ao certo quem fazia lá dentro,
mas era uma coisa interna deles. Pelo que eu sei, eram 5% acertados. No geral, e 1% era deles. 3% vinha para a gente, de 1% que, se eu não me engano, era para o tribunal, alguma coisa assim. Tribunal de Contas, se eu não me engano. Wilson Carlos e Red Fischer também recebiam em mãos o pacote de dinheiro? Também recebi em mãos o pacote de dinheiro. O Pezão, além do pacote dele, eu entregava geralmente para ele o do Hudson e o do Dr. Henrique. Em certo momento, o Hudson e o Dr. Henrique tiveram alguma briga lá e eu acabava entregando para o Hudson separado e o Pezão levava o do Dr. Henrique. Eu nunca entreguei na mão do Dr. Henrique o envelope. Sabia que era para ele, mas um dos dois sempre que entregava. E geralmente o Pezão é que levava os outros 2 envelopes. Depois que o senhor Luiz Fernando Pezão assumiu o governo, o senhor fez alguma entrega de dinheiro para ele? Ou alguém que ele determinasse? Não, eu sei que nós tivemos, eu não sei se ia para ele, mas foi acordado quando o governador Sérgio Cabral saiu do governo, que a gente continuaria recebendo o dinheiro da Flores, em São João de Meriti, R$400 mil. Oi? A gente, o grupo Sérgio Cabral, eu estou separando pelos dois. E esse dinheiro no começo foi entregue, até quem intermediou foi um doleiro que o Hudson conhecia. Eu não sei se o Hudson também, por conta disso, pegava para o Pezão ou não. Mas foram 6 meses, a pessoa me entregava ali no Menezes Cortes, no começo. O sobrenome dele, inclusive, era Bezerra. Não é o Bezerra. Não é o Bezerra, mas também era Bezerra, o sobrenome dele. Ele me entregava, vinha umas sacolas enormes e vinha dinheiro de tudo quanto puder imaginar, nota de 2, 5, 10, então fazia volumes gigantescos. E a gente tinha estacionava se eu não me engano, no 9º andar, trocava, ele parava o carro, a gente botava na mala do meu carro e saía. E aí o Hudson também saiu desse esquema, não parou de fazer, e a gente começou a cair direto lá na Flores. Isso foi até uns 2 meses antes da primeira operação. Mas o ex-governador Pezão recebia valores até esse período? Excelência, me falaram que eu não tenho como atestar. O Carlos e o Bezerra me falaram que recebia. Que tinha, principalmente o Carlos, falou, ele tem uma parte para ele e uma parte para a gente. Por isso é que eu até separei os 2 grupos. Mas eu não tinha conhecimento. Como o Hudson operou no começo, eu acredito que sim. O senhor não entregou? Eu não entreguei. As anotações do Bezerra, embora o senhor fale em 50 mil, 100, 150, tem algumas anotações de 40, 60... Esses são os extras que acabavam, às vezes, acontecendo por conta de alguma coisa, de alguma conta deles que não batia, e aí devia o coisa e o Bezerra entregou. Isso foi já no final. As anotações do Bezerra, elas são confusas porque elas não têm data, então às vezes fica confuso de você entender. Mas bem no final,
foi a parte que ele fez mais, é que tem mais anotações dessas quantias. Eu sei que também recebeu quantias grandes, o Carlos me falou que receberam quantias grandes, mas aí não foi uma coisa que me passou. Eu sei que ele recebeu, se eu não me engano, 1 milhão em algum momento, porque o Carlos até me questionou. Você não entregou 500 mil para ele? Eu falei, não fui eu que entreguei, pode ter sido o Bezerra. Mas eu fui questionado isso, por isso que eu sei que ele recebeu 1 milhão. Que ano foi isso? Foi ainda no período do governador Sérgio Cabral. Mas 14, 13? Por aí. 13 para 14, já no final. Alguma coisa especial nessa época? Era Natal, era um bônus? Digamos, às vezes o Sérgio dava um bônus de Natal, tipo produtividade de fazer tarefas, terminar obras mais cedo, algumas coisas que estavam pendentes. Tinha muita obra na Baixada que era complicado fazer. E quando dava tudo certo, ele fazia essas premiações. Você participou de alguma reunião ou ouviu conversa de Carlos Miranda, Sérgio Cabral, do porquê o valor do pesão, por que pagar para pesão, régio, o que eles fariam especificamente? Se algum pagamento estava vinculado a alguma obra especial? Não, alguma obra especial não, era um volume de obras que tinha. Uma parte vinha pela Secretaria de Obras, eu não tenho conhecimento do que vinha por lá. E ali, esse dinheiro das pessoas que eu falei era no sentido de premiar melhor qualidade, trazer gente com melhor qualidade para dentro do governo. E aí ele fez essa divisão. O Fernando Pezão, como era vice-governador, foi aumentado. O Regis foi mais ou menos a mesma coisa, quase até o final. O Wilson também, mas o Wilson tinha um por fora também de premiação, quer dizer, eu não posso afirmar de quanto era. Quem calculava isso era o Carlos. Carlos dizia que era mais ou menos 150 mil por mês, eu entregava 50 mil e ele tinha essas outras coisas que eles recebiam. Essas anotações aqui, esse registro de pagamento, tem alguns nomes, eu queria saber se o senhor sabe a quem se refere. Por exemplo, novato, pagamento a novato, isso é aqui atribuído, a denúncia atribui ao ex-governador Pezão. Esse novato, o senhor sabe quem é? Não sei. Isso é um código do Bezerra que o senhor está falando. O Bezerra era... Alguns eu sei, outros não. Pinho. Pinho? Também não. Maluco Júnior, Maluco J-U-N. J-U-N. Também não. Chica. Também não. Lantarina. Também não. Na verdade são anotações, né? Porque na verdade Da Fé Transporte. O Bezerra, as anotações mais antigas dele, que ele usava mais, eu até sei. Depois ele foi colocando ao bel prazer dele, para controle dele. São anotações de contas específicas do Sr. Aldo Morris. O
senhor telefonava para marcar essa entrega? Eu tenho. Sim. Quem falava? Não, eu tenho uma meia dúzia de ligações só direto para o celular do Pezão, mas a maior parte eu ligava para as secretárias dele, que era a Anelise e a Joana. Geralmente eu ligava para elas, preciso falar com o governador, e aí elas me davam a hora, vai chegar às 4h30, na hora que chegar aqui eu te aviso. Aí ela me ligava de volta, e, geralmente eu estava na Secretaria de Governo aguardando a volta dele. Já recebeu algum valor? Já recebeu algum valor de empresa de alimentação, do Degas, essas empresas que fornecem alimentação? Já recebi. Na época, no começo eu nem sabia do que era. Mas não da alimentação do Degas, da SEAP, na verdade. Porque era um processo. Uma vez eu fui chamado lá pelo Wilson Carlos, ele disse, tem aqui tem um cara que você conhece, que é o Jorge, que conversou lá com o Cabral e parece ter um negócio para você receber. Eu falei, tudo bem, vou lá ver. O Jorge jogou bola com a gente aqui na Rodolfo Dantas. Eu não sei o sobrenome dele. Empresário? Não, ele era, segundo diziam, era um agente no serviço de inteligência da BIM. Eu não sei se é verdade, se não é verdade. A gente jogou bola aqui na Rodolfo Dantas há uns 30 anos atrás. Então não é uma pessoa que eu tive contato enquanto teve jogo de futebol. Ele me apresentou e o Jorge me entregou uma vez na Rodolfo Dantas uma mala com R$500 mil. E aí me entregou isso uma vez e depois praticamente sumiu. Teve algum problema. E aí isso passou algum tempo, um ano e pouco, e aí me ligou uma pessoa lá do Iate Clube do Rio de Janeiro. Eu falei, mas o Wilson Carlos vai lhe dizer o que é. Aí o Wilson Carlos me explicou, vai te ligar o Lips, que é uma pessoa ligada lá à secretaria, e ele vai te entregar alguns documentos. Eu até achei que eram documentos mesmo, tanto que a primeira vez eu fui de táxi, esqueci o táxi, cheguei lá no iate, ele abriu a mala e me entregou quase R$500 mil. Eu soube até o valor depois, porque eu perguntei. Na época eu não sabia nem quanto tinha na mala. Aí eu falei, cara, eu tô sem nada aqui, dispensei o carro, não sabia nem que era isso. O que já era para entregar isso. Ele falou, não, vou te entregar, vamos ali no ponto final ali da Urca, tem uns táxis ali, eu digo que eu ponho você no aeroporto, você vai para casa. Aí eu fui, liguei pro Fiel e avisei o Carlos e entreguei o dinheiro para ele. Wilson Carlos disse que alguém ia entrar em contato com o senhor. Sim. Essa oportunidade. Isso. Aí ligou alguém que era do Iate Clube. Ele era sócio do Iate Clube do Lips, mas na verdade ele trabalhava para ser da secretaria. Qual é o nome da pessoa? Lips, o sobrenome dele. Tá. Aí essa pessoa marcou com você no Iate Clube. E me entregou o dinheiro. Aí você levou esse dinheiro para quem? Eu entreguei esse dinheiro, eu pedi ao Vivaldo para apanhar e entreguei para o Carlos. Vivaldo, o pessoal do Chebar. Dos irmãos Chebar, os goleiros. E a mando quem mandou fazer isso? Foi o Carlos Miranda? Ou foi o Carlos, na verdade, quem me pediu foi o Wilson Carlos Miranda, também nem sabia o que era. Foi saber depois também. Tá, eu estou aqui com dinheiro. Aí o Wilson Carlos falou, leva para o Vivaldo, leva para o Carlos. Não. O Wilson pediu para apanhar e eu aqui já tomei a liberdade de ligar para eles, porque eu não ia ficar com aquele dinheiro, não sabia nem do que se tratava. E aí já o Vivaldo apanhou e levou. E aí eu comuniquei o Carlos também. Você me manda para um negócio que você não sabe o que é. Do que se tratava? Aí depois eles me falaram que era da Secretaria de Penitenciária. Tá. Quem estava pagando? Eu não me disse o que estava. Do que vinha o dinheiro, eles nunca me disseram. Eu não sabia eu sabia que tinha um esquema lá. Algum contrato deles lá dentro da Secretaria. Que ano foi isso?
Isso foi 2012, se eu não me engano, por aí. Isso teve mais vezes, sendo que a última vez o próprio Sérgio Cabral me chamou lá, já com o escritório aqui no Leblon, que eles queriam colaborar, que eu já conheci o livro, que eles queriam colaborar com o PMDB, que iam entregar um dinheiro para ajudar alguns deputados. E aí o Sérgio me designou alguns deputados e eu apoiei o dinheiro lá, distribuí alguns e o Carlos ficou com 200 mil para os outros que ele designou. Você é colaborador também? Não é colaborador? Mora na UPA? Pode ser tudo. Tá certo. Isso não tem nada a ver com a administração do senhor Pezão, nem como secretário. Não, isso já era direto. Isso já era direto no governo do governador Sérgio Cabral. Entregou algum dinheiro ao senhor Marcelinho? Conhece o Marcelinho? Conheço o Marcelinho, mas não entreguei dinheiro. Não. Bem, eu entrei com uma pergunta para fazer? Excelência, antes das perguntas, só fazer um esclarecimento com respeito a Vossa Excelência, aos advogados presentes, é que nós tivemos acesso aos anexos do colaborador Sérgio apenas em meados de dezembro do ano passado, cerca de 50 anexos, tivemos que fazer a análise de cada um para saber se haveria prevenção ou não, e por isso a demora, não por qualquer descaso do Ministério Público com a 7ª Vara ou com os advogados, mas de qualquer forma me penitencio em nome do Ministério Público aqui por essa morosidade que de fato aconteceu, mas pelo menos parcialmente justificada por primeiro pela demora na cisão desse anexo, na remessa para o Ministério Público de primeiro grau e também da necessidade de análise de cada um dos anexos. Bom, feito esse esclarecimento, o senhor Sérgio, esse processo ele imputa 10 fatos criminosos, o senhor responde nesse processo a 3 fatos criminosos. Eu vou perguntar para o senhor se o senhor conhece, se o senhor reconhece a veracidade das acusações, e o senhor, por gentileza, esclareça o que o senhor souber desses fatos, e vou perguntar sobre os outros fatos criminosos imputados. Se o senhor não souber, obviamente, o senhor vai dizer que não sabe. Ok. O primeiro fato imputado é essa mesada de R$150 mil que era paga pelo Cabral ao Pezão e que era entregue pelo Bezerra e pelo senhor. O senhor já mencionou aqui, mas eu queria entender um pouquinho melhor, que na sua colaboração o senhor menciona que o senhor começou a entregar efetivamente a partir de 2000 Não, no segundo mês de governo do Cabral eu comecei a entregar isso. O primeiro mês foi o Wilson Carlos. Então no segundo mês eu comecei a entregar. Entreguei até dezembro, a eleição começaria, o Cabral ficaria até 2014, abril, e eu entreguei até dezembro de 2013 o dinheiro ao Pezão. Os 4 últimos meses, os 5 últimos meses, foi o Bezerra que entregou. Certo. Bom, os valores que o senhor já mencionou começaram... Os 50... Quanto tempo, mais ou menos, duraram esses pagamentos de 50? Há alguns meses. Pode precisar assim, uns 7, 8 meses a um ano foram mais ou menos os valores. Aí quando antes do Sérgio trocar, ele decidiu que o Pezão ia ficar na infraestrutura. E aí, quando ele virou secretário de infraestrutura, um mês antes, já passou para 100. E aí depois de mais alguns meses, passou para 150. Certo. Então o senhor entregou até dezembro de 2013. Essas entregas eram mensais, eram regulares? Havia algum mês que acumulava para o mês seguinte? Não, nunca acumulou. As minhas entregas mensais, elas sempre eram programadas do dia 15 ao dia 20. Se tivesse passasse muito, tinha reclamação. Então, dia 15 ao dia 20 eu entregava para o Pezão. Não tinha
E além dessa mesada fixa, havia alguma outra vantagem devida calculada percentual sobre obras? Mas aí eu não sabia do cálculo. Eu sei que o Carlos me questionou uma vez porque ele achou que eu tinha entregue 500 mil, numa parcela de 1 milhão, que eu tinha que dar 500 mil para o Pezão e me questionou sobre outras pessoas. Eu falei, cara, não fui eu que entreguei, você deve ter dado para o Bezerra. Ele falou, não, eu entreguei 500, mas os outros 500 eu achei que fosse você. Eu falei, não, você não me entregou. Então eu sei que 1 milhão foi entregue para o Pezão, não sei por conta de quê, mas foi entregue para o Pezão. O Carlos entregou uma parte e suponho eu que tenha sido o Bezerra que tenha entregue a outra parte. Mas quem que lhe questionou se o senhor tinha entregue a outra parte? O próprio Carlos Miranda. Ele ficou na dúvida se eu que tivesse entregado ou o Bezerra. Bom, o outro fato imputado nessa denúncia ao senhor é o item 2.5, que diz respeito a uma mesada de R$20 mil pagas por Cabral ao Afonso Monerá. Teria tido a participação do senhor na arrecadação ou na destinação? Não, na destinação não. Eu confesso que pelo que eu sei, eu nunca entreguei nada ao Afonso Monerá. Posso ter entregue através de outras pessoas ou de outro tipo de coisa. O próprio Bezerra pode ter entregue, mas não é do meu conhecimento. Eu desconheço. Certo. O senhor tem conhecimento sobre os bilhetes também apreendidos no Bezerra que mencionam Monerá? Eu sei que existe o bilhete, por isso é que eu também suponho que quem tem entregue deve ter sido o Bezerra. Por isso também faço. O próprio Bezerra entregou, deve ter entregue as anotações do Bezerra. Ele às vezes misturava algumas coisas, mas o que ele diz que entregou geralmente foi o que ele fez. Ele separava das minhas coisas. Então raramente você vai ver o Bezerra, Sérgio entregou não sei o quê. Geralmente isso aí não contava. Isso aí não era uma conta normal, porque não era ele que fazia o ajuste. Ele não anotava as suas entregas? Não anotava a minha entrega. Quando tinha alguma anotação da minha entrega, provavelmente ela nem foi feita, porque o Carlos refazia e botava ele para fazer. Agora, acho que ele botava as pessoas, geralmente 90%, 99% que entregava era ele. Essas mesadas, o senhor mencionou no início alguns agentes, Hudson, Henrique, e depois aumentou esse número de agentes. E por que eles recebiam essas mesadas? Era simplesmente por compor? Por compor o grupo e por estarem fazendo um bom trabalho. Aí o Sérgio conversava com o Wilson e o Sérgio designava. Eu pouco conversava com o Sérgio nesse assunto. Eu já recebi a ordem já feita. Então, geralmente, o Wilson me passava o Carlos. Geralmente, quem passava as coisas era o Carlos. O Carlos também ficava na ordem, também o Carlos ficava abaixo do Wilson. Então, era o Sérgio, o Wilson, e aí vinha para a gente para fazer. Mas, por exemplo, essa mesada inicial lá do primeiro item que eu mencionei para o senhor, que era uma mesada que o Cabral pagava para o Pezão. Nessa época o Pezão ocupava qual função no governo? Secretário de Obras. Ele já começou a receber a mesada como secretário de Obras. Quando mudou para a infraestrutura, ele teve um aumento, um mês antes, ele já teve um aumento. Certo. Já dobrou. O senhor sabia a origem desse dinheiro? Se era só das empreiteiras, se era das grandes? Era uma conta única, vinha de tudo ali. Esse dinheiro deles vinha de tudo. Tudo o senhor diz o quê? De todas as propinas que vinham, independente que fosse Secretaria de Obras ou não. Ele resolveu dar. Não tinha carimbo. Não tinha carimbo, resolveu dar esse dinheiro para eles. Por trabalhar mais, ficar horas trabalhando, ele resolveu dar isso para eles. A taxa do oxigênio já é em cima também das empreiteiras. Ela não pouco se replicou. Né? Então tinha 5% da empreiteira, 1% de taxa de oxigênio, e aí isso não era um controle nosso, não era um controle meu. Isso era um controle da Secretaria de Obras que fazia o controle, e o Carlos batia, às vezes, com as empreiteiras. Né? Tinha sempre o que eu falei do caderno. Eu mandava um caderno, a partir do momento, como
eu não tinha informação nenhuma sobre aquele caderno, pegava o caderno lá com o índice e entregava para o Carlos, e ele ficava tomando conta disso. O senhor era informado quando, por exemplo, determinada empresa atrasava o pagamento da propina? Estava nesse caderno, tinha isso, era uma relação de pagamentos. Então tinha, vou dizer, tem Odebrecht, Queiroz Galvão, e blá 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 blá. E aí tinha o que tinha sido liberado para eles. E a quantidade de coisas que eles já tinham recebido. Aí entregava isso para o Carlos. Eu não sabia a porcentagem, nunca calculava esse negócio. Eu só entregava para ele e ele... O senhor já teve esse acesso a esse caderno e entregava... Ele entregava na minha mão. O Hudson geralmente entregava na minha mão. E aí há outros fatos criminosos que a gente imputa aqui na denúncia. O senhor, na verdade, só responde a mais um fato nessa denúncia, que é a organização criminosa, que eu vou perguntar ao final, mas antes eu vou perguntar sobre os outros fatos que o senhor tem conhecimento. O senhor Luiz Fernando de Souza, o senhor Afonso Monerá e o Luiz Carlos Vital Barroso respondem também pelo item 2, que é uma propina da FETransport para o Pezão, por ordem do Lavouras, e entregues através do Novis para o Luizinho. O senhor conhece esses fatos? Não. Eu não vou dizer que... Eu não posso dizer que conheço o fato. O famoso ouvi falar, mas não tenho... Não posso te afirmar que... Não sei dar detalhes, não sei de nada. Certo. O item 3 diz respeito a pagamentos do Pezão através do Hudson Braga, do Afonso Monerá e do José Irã ao TCE, de 1% sobre aquelas obras superiores a 5 milhões. É o que eu falei da taxa de oxigênio que eles manipulavam lá. Eu soube que ela existia. Quem fazia, eu não sei quem administrava. O senhor já teve contato com o Joninhas, o filho do Jonas Lopes? Não. O senhor mencionou agora há pouco o Jorge, que seria algum operador do TCE. Seria o Doda esse Jorge, você sabe dizer? Não sei dizer. O Doda até conheço porque é um cara ligado ao Marco Antônio, mas eu não posso te afirmar que seja... Não, eu digo, quando o senhor mencionou o Jorge como naquele esquema da CEA... Não, o Jorge não tem nada a ver. O Jorge era um cara que jogava bola com a gente na praia e por algum motivo entrou nesse... O Lips, ou o coronel lá da presidente da época, devia conhecer ele, pediu para ele que ele intermediasse. Porque, se eu não me engano, o Sérgio até deu uma bronca para ele quando ele foi falar de alguma vantagem. E aí teve uma rusga nesse começo. A quarta imputação seria uma propina paga por empresas de alimentação da SEAP e do Degase para o Pezão, com entregas ao Marcelinho e ao Monerá, naquela utilização do fundo especial do TCE. Também não tenho conhecimento. Da parte do governo do Pezão eu tenho muito pouco conhecimento. Eu tinha muita fofoca, mas eu não posso te afirmar porque eu não estava por dentro. O item 6 da denúncia diz respeito a vantagens indevidas, que seriam serviços que o Sérgio Cabral ofereceu ao Pezão, de home theater, de automação na residência dele, através da High-End, que é a empresa dos irmãos Craveiro. O senhor tem conhecimento? Não, eu conheço os irmãos Craveiro, até porque eu fiz campanha com eles de, sei lá, umas 7, 8 campanhas, mas eu não estou por dentro disso, porque geralmente quando eu sei o que eu paguei. O que eu não paguei é difícil. Esse serviço, por exemplo, que foi feito na casa do Pezão, o senhor não pagou? Não sabe quem fez? Não. O item 7 diz respeito à lavagem de dinheiro por meio da High-End, o senhor também não tem conhecimento? Não tenho conhecimento. O item 8 da imputação diz respeito à fraude à licitação para a JRO, que é essa empresa que o senhor mencionou, que era desse Beto. Na verdade eu não sei. A fraude eu não sei. Eu sei que eles tinham uma ligação grande, o Beto e o Pezão. Tanto que o dinheiro que era para o Pezão uma vez pediu para levar para ele, e ele entregava para ele na Ipiraí. Então, na verdade, tinha uma intimidade grande. Agora, quanto à questão da licitação, tecnicamente, eu não posso afirmar. O senhor Júlio Walter Sanabio, o senhor conheceu ou não? Não. Da JRO, nunca ouviu falar? Não, eu conheci o Beto. Beto, desde o começo, foi apresentado como amigo do governador. Então, eu conheci o Beto. Isso foi em que época, mais ou menos? O Beto, desde o começo do governo.
Do governo, do Pezão ou do governo? Não, do Cabral. O Beto festa, essas coisas, o Beto geralmente ia. Frequentava. Eu sei que uma das vezes lá, se eu não me engano, até o Pezão ficou uma semana no começo do governo, até nessa parte que eu falei do coisa, que estava lá o Beto, era o Beto que estava numa parte. Era o responsável lá. O item 9, que possivelmente o senhor não vai ter conhecimento, foi uma tentativa de obstrução do Tony Lobianco. O senhor conhece Tony Lobianco? Não. Sabe quem? E o item 10, que o senhor responde também, é a organização criminosa. São alguns imputados ao lado do senhor. Queria saber se o senhor conhece essas pessoas. Marcelo Santos Amorim. Marcelinho, não. Qual que era a função dele? O que ele... Não, esse de estar às vezes em alguns lugares, mas não sabe se ele intermediou recebimento? Não. José Irã Peixoto. José Irã é o subsecretário lá da secretaria, eu conheci também. A gente cansou de falar de obras, até que interessava o Pezão na eleição. Eu lembro que eu... José Irã foi subsecretário no governo de... No governo, acho que do Cabral. Se eu não me engano, foi do Cabral. Não sei se era... tinha 3 ou 4 subsecretários, mas eu fui conversar. O Irã, tecnicamente, era o cara que tocava as coisas. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. A RJ 135, que era de Miguel Pereira, estava com um problema que nunca acabava a obra. E aí começou a chegar perto da eleição, eu falei, pô, Zé Irã, tem que resolver esse negócio aí. A estrada está incompleta, isso está prejudicando lá está prejudicando o Pezão em Miguel Pereira, em Pati, naquela região. Aí viu com os caras qual era o problema, mandou tocar e fazia. Então, quando tinha alguma coisa do governo que não funcionasse na Secretaria de Obras, aí eu dava um toque nele. Eu falei, pô, acabamos de conhecer. Ele era operacional, ele era um cara que tocava as coisas. Próximo aqui é o Luiz Fernando de Souza, né? O senhor já mencionou. Os irmãos Craveiro, Luiz Fernando Craveiro. Conheço várias campanhas que eu falei com eles, mas não conheço. A relação deles frequente, permanente com o Cabral, com o Pezão? Então, eles iam, o Luiz Fernando e o irmão tinham casa lá em Mangaratiba, então todo final de ano a gente se encontrava. O senhor não sabe se eles ajudavam a lavar dinheiro ou faziam serviço, emitiam notas? Não tenho ideia, porque era uma coisa mais social, então não tinha muito. E na campanha eles cuidavam da parte de som, dos carros de som, carro de som que a gente utilizava, tanto na campanha do Cabral, como na campanha do Luiz Fernando Pezão, como na campanha do Eduardo Paes. Certo. E esse serviço que eles faziam era com nota, tudo direitinho? Acredito que sim, mas eles passaram pela coordenação de campanha. Entendeu? E eles emitiam nota, declarado. Tinha nota, tinha. E por fim, o senhor, né, e o Luiz Carlos Vital Barroso, o Luizinho, o senhor conheceu? Também a mesma coisa, socialmente, mas não. Não sabe a participação dele? Não sei participação dele, nada que tenha. A parte do governo do Pezão eu não participei, então não posso te afirmar. Conheci socialmente em festa, essas coisas. Certo. O Dr. Breta já perguntou, mas eu queria entender direito. Depois que o Sérgio Cabral sai do governo, o Pezão assume, aí o Pezão passou a pagar alguma mesada para o Sérgio Cabral? Não sei te dizer se o Pezão pagou alguma mesada para o Sérgio Cabral. Esse esquema que tinha da FETransport, acho que já foi arranjado pelo próprio Cabral. A questão do Pezão receber ou não receber dinheiro disso não passou por mim, nem eu acho que por Carlos. Deve ter dividido, o Pezão agora vai receber isso, o Cabral recebe isso e fim de pau. Mas não é uma mesada que o Pezão tem arrumado para o Cabral. Entendeu? Porque esse dinheiro que a FETransport dá para o Cabral já existia, continua. Isso foi interrompido 2 vezes. Uma quando o Cabral fez a lei do passe livre para estudantes e deficientes, etc. E tal, e deu uma brigada lá para o pessoal da FETransport. E aí eles pararam de mandar essa mesada há uns meses. Isso foi em 2002. No começo também o Sérgio não quis recebê-lo no começo, porque teve até uma questão que foi pública, negócio do telefone do garotinho, que o Coelho atendia ligações, que era uma mentira, mas o Sérgio ficou irritado e
não quis receber. E aí foi convencido lá por outros deputados a receber, porque alguém ia fazer isso. O próprio Coelho, da época, estava fazendo, independente do Sérgio ser presidente ou não da Assembleia. Aí o Sérgio falou, não, então vou fazer e você cuida disso. Aí passou esse pepino. Aí, então ele recebia desde a época da Assembleia, passando pelo período que ele foi governador, e depois que ele saiu do governo, que o Pezão assumiu, ele continuou recebendo até quando, o senhor sabe? Até quando a gente, 2 meses antes de ser preso, ele e o Bezerra e o Carlos. Só que aí já no final a gente apanhava direto, eu e o Bezerra apanhavam direto na Flores, ali em São João de Meriti, R$400 mil por mês. Já foi 1 milhão. Uma vez por mês que o senhor ia lá na Flores? Quem que entregava para o senhor lá? Era a Eni. O senhor conferia lá esse dinheiro? Era entregue o quê? Numa sacola? Uma sacola com tudo que você tinha direito. Pequena, a gente nunca conferia lá, a gente saía com aquele bando de coisa e entregava. Vira e mexe estava faltando alguma coisa. Faltava 10 mil, 5 mil, 3 mil. E o senhor sabe o que o Pezão fazia com esse dinheiro? Porque o Cabral, a gente sabe, o Miranda entregava para o Chebari, toda aquela história que a gente já conhece, e o Pezão fazia o que com esse dinheiro, o senhor sabe? Não tenho ideia, não tenho ideia. Até porque no período que eu entregava dinheiro para ele, teve uma época que ele distribuiu com o Beto, então eu realmente não sei como é que o dinheiro Sabia dele... como é que voltava esse dinheiro que era entregue para o Beto? Não. Ok, sem mais perguntas, obrigado. Alguma outra defesa quer fazer alguma pergunta? Sim, senhor. Então, a defesa do réu Sérgio Cabral, gostaria só de alguns esclarecimentos, por favor. O senhor citou os cargos que o senhor Pezão desempenhava durante o governo Cabral. Você pode repetir, por favor? Secretário de Obras e Infraestrutura, se eu não me engano. Perfeito. Ele foi nomeado por quem? Pelo governador Sérgio Cabral. Perfeito. O senhor citou também um grau de subordinação. Se o senhor Sérgio Cabral estivesse acima de todos, o senhor Pezão, ele estava abaixo, ele era subordinado ao senhor Sérgio Cabral? Ele era um pouco à parte, mas nesse esquema ele era à parte. Ele recebia como os outros recebiam. Se vou te dar uma classificação, ele seria mais ou menos ali entre o Wilson e na altura do Wilson, mais ou menos entre o Wilson e o Carlos, por aí. Mas abaixo do Sérgio Cabral? Abaixo do Sérgio Cabral. Perfeito. E não ficou muito clara a questão da divisão das porcentagens. O senhor citou que o senhor Carlos Miranda ele coordenava um caixa que era abastecido por propina, certo? Sim. Esse caixa era abastecido pela propina de 1% da taxa de oxigênio? Esse caixa, a nossa parte, ela acabava sendo incluída. Eu não sei exatamente como é que a taxa de oxigênio fluía para os dois lados. Eu sei que na taxa nós recebíamos 3% das empreiteiras, tinha 1% para o Tribunal de Contas e 1% da taxa de oxigênio, que era, se eu não me engano, era totalmente dividida dentro da secretaria. Ela não vinha, o que eu sei é que ela não vinha para a gente. O que vinha para a gente era os 3%. Perfeito, estou satisfeito, obrigado. Mais alguma defesa? O advogado quer fazer uma pergunta? Vamos encerrar.